Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o transporte rodoviário internacional. E para falar sobre este assunto, nós temos aqui presente o Lucas Vidal, que é diretor comercial na Interlink Cargo. Lucas, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Sheila. Imagina, e compartilhar com a gente algumas informações a respeito do transporte rodoviário internacional. E eu quero começar te perguntando sobre a atuação da empresa, da Interlink Cargo, no transporte rodoviário internacional, porque é uma empresa que nasceu do transporte internacional. Claro. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho aqui para nós sobre essa atuação diferente no mercado internacional e não no mercado nacional. Obrigado, Sheila, mais uma vez por estar com você aqui. Obrigado para quem está nos assistindo também. A Interlink já tem um pouco mais de 30 anos de história e ela nasceu com um propósito. O propósito nosso é de ligar o Brasil com o Mercosul. Então, desde o início, o fundador teve formação em comércio exterior. Então, a gente nasceu já com essa veia do comércio exterior e do transporte internacional. A ideia é apoiar o exportador, o importador brasileiro, para que a gente consiga ligar esses países de uma forma mais simples possível. Aqui não é só transportar, mas é unir povos, unir culturas, deixar isso de uma forma mais fluida possível. Então, a gente, além do transporte, faz o despacho aduaneiro, acho que em um outro vídeo seu também fala um pouco desse processo, e a gente também tem um armazém geral para apoiar o exportador nesse processo. E o transporte internacional, diferente de outras empresas que fazem muito nacional, que realmente é um volume muito maior hoje, o transporte internacional é bem pequeno, algumas empresas fazem o nacional e tem um pouco do internacional. O nosso negócio, como a gente estava falando, é o internacional. Está na nossa veia, está no nosso sangue, a gente se especializou nisso, conhece muito, faz parte do nosso dia a dia. Então hoje a Interlink tem quase 100% do seu volume no internacional. A gente também faz o nacional, até em alguns processos existe troca de nota, tem a necessidade de fazer um frete nacional, mas hoje o nosso negócio é principalmente internacional, poder apoiar o exportador brasileiro junto com o Mercosul, o Chile, que são países fronteiriços e que têm muita oportunidade. E é muito bom saber disso, ouvir isso, porque quando a gente fala do transporte, indiferente da modalidade, mas aqui falando então do transporte rodoviário internacional, não basta somente produzir, não basta somente termos um cliente importador em outro país. Sim. A grande questão e um ponto muito importante que a gente tem que sempre trabalhar é como fazer o nosso produto, a nossa solução chegar até o nosso cliente. Claro. Então, quando a gente fala de todos os intervenientes que nós temos envolvidos num processo internacional, num processo de exportação e de importação, a empresa que vai fazer o transporte, o transportador internacional, ele é muito importante. Então, assim, além de ter preço, ter produto, ter qualidade, prazo de entrega, tudo isso a gente precisa que este produto, que esta nossa solução chegue nas melhores condições para o nosso cliente, porque esse é o grande objetivo e tem que ser. Claro. Não basta somente vender, a nossa preocupação precisa ser em que condições chega até o nosso cliente, porque a gente quer outros pedidos também, Então, desenvolver o mercado internacional, ele dá muito trabalho, exige muito de todas as empresas que estão atuando neste mercado. Então, contar com bons parceiros, com bons intervenientes é sempre estratégico para manter o negócio, manter esse negócio sadio, manter a operação sadia. E você comentou, Lucas, que vocês então, a Interlink Cargo nasceu atuando no Mercosul, trabalham muito mais com soluções no transporte internacional, então atuam no internacional, essa é a veia principal da empresa, e também fazem alguma coisa no mercado nacional.
Agora deixa eu te perguntar como que é a dinâmica, a diferença também, porque para atuar no mercado internacional, o que exige da empresa? Isso muda de país para país, exigências, burocracias, deixar a empresa legal para poder atuar. Como que funciona na prática? Não, perfeito. Eu acho que, como você comenta nos seus vídeos, eu acho que é bem importante ter parceiros experts naquilo que está se propondo a realizar. Então, a gente gosta de dizer assim que a gente é especialista nisso e conhece a fundo o que a gente faz. Então, quando vai iniciar um processo de exportação, seja para a Argentina, Chile ou outro país, é importante ter parceiros que conheçam o processo e apoiem isso, porque, como você falou, não é fácil, mas gera resultado. Então, no transporte especificamente, no internacional, existem algumas regulamentações. Então, quando a gente vai começar, por exemplo, um processo de exportação, uma empresa que faça o transporte nacional, primeiro que ela não necessariamente ela faz o internacional. Ela tem que se habilitar para fazer o transporte internacional. E essa habilitação se dá país a país, que é o que se chama o permisso. Então, tem uma empresa que pode fazer o permisso para a Argentina e pode não ter para o Uruguai. Uma empresa que faça para o Chile não necessariamente faça para o Paraguai. Então, cada país tem a sua regulamentação, tem o seu permisso, e a empresa transportadora credencia cada caminhão naquele país. Então, eu posso ter alguns caminhões habilitados para a Argentina, outros para o Chile, então pode ter realmente uma combinação, vai depender do desenho da empresa, da estratégia da transportadora. No caso da Interlink, a gente trabalha com Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Então a gente tem uma frota de veículos habilitados para todos esses países. Além disso, um ponto super importante que gera muita dúvida para o pessoal é a diferença de peso que se pode carregar no frete internacional. O Brasil, regulamentado pela NTT, existem limites de peso conforme a configuração do semi-reboque, da carreta. Então, por exemplo, é muito comum na região do Mato Grosso, ali, na região forte do agro, ter os bitrens, rodotrens que carregam grandes quantidades e volumes de carga. No transporte rodoviário internacional, há uma regra que estabelece um limite máximo de 45 toneladas de peso bruto total. Então, 45 é o limite contemplando o peso do veículo mais o peso da carga. Então, num cenário que a gente vai ter um caminhão, o conjunto cavalo mais o semi-reboque pesando 15 toneladas, vai poder se carregar 30 toneladas. Hoje, um caminhão pesa um pouco mais de 15 toneladas, então a gente vê como limite máximo para carregar 26 a 26,5 toneladas num caminhão para o internacional. Então, isso gera muita dúvida no pessoal, porque às vezes a operação está programada por um tipo de expedição, e aí quando tem um pedido de exportação, tem que adaptar a quantidade de pallets, tem que ter uma análise prévia ali para não exceder e não levar uma multa nas aduanas no decorrer do processo. E é importante ter essa informação. Imagino que a empresa que está exportando, que vai demandar o transporte também junto a vocês, a necessidade de antecipar o máximo de informações possíveis, claro, para que todo esse controle, para que essa orientação também possa ser dada e as surpresas diminuam, porque junto com a surpresa sempre vem custos, vem a dificuldade do processo, e às vezes a gente não fala nem só do custo financeiro, porque o custo de não ter um produto, ou de gerar um atraso para o cliente, ele também é um custo muito expressivo, O tempo é um custo alto. Perfeito. E assim, quando a gente fala do internacional, a gente também estava falando assim, de garantir que a carga chegue nas suas melhores condições, Não é só
fazer a expedição, ter a venda, tem que chegar em perfeitas condições no destino. E uma empresa especializada no transporte internacional vai ter um seguro que vai cobrir todo o trajeto. Então, existe uma averbação do trajeto nacional e existe também uma averbação do trajeto internacional, que são apólices diferentes. Às vezes, grandes embarcadores têm DDRs apenas para o trecho nacional. Então, a gente tem uma apólice completa que vai cobrir todo o trajeto para que, se tem algum problema durante esse percurso, a carga vai estar coberta e não vai ter impacto para o exportador, né? E um ponto importante assim, que a gente traz no internacional são os tempos, né? A operação nacional é muito dinâmica, ela é muito intensa, são curtos os períodos, né? Entrega e coletas tem uma janela muito curta. A gente está no Rio Grande do Sul, a distância de Porto Alegre para São Paulo é a mesma para Buenos Aires. São em torno de 1.200 quilômetros. Enquanto um caminhão vai fazer o trecho Porto Alegre-São Paulo em 2 dias, hoje, em média, a gente vai ter um trajeto Porto Alegre-Buenos Aires em 7. Então, é quase 3 vezes mais o tempo. Isso gera, claro que para o transportador tem uma perda de eficiência, o caminhão roda menos, fica muito tempo parado, né? Isso muito em função do processo aduaneiro, que tem uma série de etapas a se cumprir, né? Então, conforme o outro vídeo que você também fez, a documentação antecipada nos ajuda a dar celeridade nesse processo. Então, enquanto o caminhão está viajando, antes de chegar na aduana, a gente já faz a documentação antecipada para ele liberar o quanto antes. E mesmo assim, tem um tempo hábil, né? Há alguns processos a serem cumpridos, então muito difícil a gente conseguir o mesmo tempo do trajeto nacional no internacional. É um outro ritmo, também dinâmico, com certeza, mas diferente do nacional, que tem uma operação muito mais automatizada em termos de documentação, como CTS, manifestos eletrônicos. O internacional hoje é um processo, de certa forma, que exige uma intervenção manual maior. E eu gosto sempre de dizer, né, Lucas, quando a gente fala de um transporte em outra modalidade, vamos trazer aqui o aéreo, o marítimo, nós temos um tempo em que o navio, aquela aeronave está saindo de um país até chegar no destino, né, no país destino. E esse tempo, quando a gente fala do rodoviário, nós não temos, porque o caminhão chega na fronteira e cada lado é uma aduana. Então, o processo ele realmente precisa ser, ele é dinâmico e o tempo é menor. Então, é muito importante que os exportadores observem isso para trazer essa confirmação de documentação, disponibilizar essa documentação de novo, e aqui é para a gente ser um pouquinho insistente também, porque esse é o objetivo, trazer de forma antecipada, pensando nessa agilidade, para dar essa agilidade no momento do cruze. Claro. Né? E ainda mais agora com essa tua observação, dizendo que o processo, quando rodoviário, ele ainda está uma boa parte manual, daí sim que nós precisamos nos atentar mais a isso, né? Para conseguir dar essa movimentação, dar essa celeridade, fazer com que esse processo ele flua da melhor forma possível, porque você também trouxe uma outra observação interessante, que é essa questão, nós estamos falando de uma quilometragem muito similar entre Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, por exemplo, e aqui Rio Grande do Sul, Porto Alegre para Buenos Aires. Mas mesmo a quilometragem sendo muito similar, parecida, né? A gente está falando de 3 vezes mais quando nós temos uma liberação tranquila, tudo certinho,
sem grandes surpresas, num canal de parametrização verde. Exato. Porque quando nós estamos falando de exportação, e sempre lembrando, exporta um país, importa o outro, né? Exato. Então o processo ele é espelhado. E isso assim, Sheila, bem pontuado, né? O processo de exportação, né? Do outro lado é uma importação. Como é que funciona o trâmite, né? A exportação geralmente é muito célere o processo, então ele é muito rápido. O processo ele é muito mais demorado, né? E tendo em vista os custos de importação na aduana de importação. Então, se é um embarque do Brasil para a Argentina, o trâmite vai ser mais demorado na Argentina. Se é um processo da Argentina para o Brasil, o trâmite vai ser mais demorado no Brasil. Porque é na aduana de importação que vai ter pagamento de impostos, análise, né, de alguns órgãos intervenientes. Isso é muito comum. Então, a gente também apoia o exportador com as franquias, né? Então, são tempos que a gente dá free, né, para que aconteça ali o processo de liberação, vamos dizer, num tempo normal, ideal. Razoável, perfeito. Então, ele tem uma franquia ali, um free time, né, um free time que não existe no transporte nacional, que ele tem ali para fazer todo o processo, o trâmite aduaneiro, num fluxo normal, que a gente, né, tem bastante experiência, que hoje o processo de 24, 48 horas transcorre normalmente, né, bem normal. E é importante isso também, para que todo mundo observe. Eu costumo dizer, Lucas, que quando a empresa ela atua no mercado interno, aquela velha regra, mercado interno é diferente de mercado externo. Sim. E isso se aplica à forma como nós estamos ofertando, vendendo o nosso produto, fazendo marketing, a nossa logística, os modais de transporte que nós vamos utilizar e entender todos esses prazos. Né? Claro. Daí você trouxe, o mercado interno não exige, não demanda um free time, né? Não precisa ter um tempo de estadia, já o internacional precisa. Claro. E isso também é importante que as empresas, que os empresários, que os gestores de comércio exterior entendam e compreendam essa informação para fazer análise, né? Eu gosto de dizer assim, quando a gente analisa um parceiro que vai atuar, vai ser um interveniente na nossa operação, não basta ter aquele olhar somente para o preço. A gente precisa analisar a operação como um todo, entender a operação, entender as outras etapas que estão envolvidas, além daquele valor. Não, perfeito. E a gente tem muito esse olhar, Sheila, assim, de quando a gente tem um cliente, né, um parceiro, a gente acompanha o processo dele, né? Tem uma equipe que vai fazer o monitoramento, o follow-up, e a gente vai entender quais são os processos que a gente pode melhorar junto com ele, né? Então, hoje, quando se tem alguma diária, por exemplo, porque demorou na aduana, a gente entende que é um custo que não está previsto para o exportador, né? Às vezes tem uma negociação até entre o exportador e o importador com quem vai arcar, mas quando é algo recorrente e a gente vê que tem algumas possibilidades, a gente tenta trazer um plano de ação para que possa reduzir esse custo, né? Então, o nosso objetivo aqui não é ter uma receita com a diária, mas muito mais ajudar esse nosso cliente, esse nosso parceiro a ter um processo mais fluido, né? Então, seja, né, questão da documentação, seja até trocando uma aduana. Então, às vezes tem aduanas que estão mais congestionadas, vamos trocar, vamos propor uma mudança no fluxo. Então, como a gente está acompanhando em tempo real diferentes fronteiras, né? A Interlink hoje cruza por todas as fronteiras, né? Uruguaiana e São Borja são as principais, do Brasil com a Argentina. No Uruguai, hoje a principal é o Jaguarão e Chuí, e Foz do Iguaçu
é a principal com o Paraguai. Então a gente acompanha, né, o andamento em todos esses locais, tem parceiros em todos esses locais que nos apoiam, nos informam, nos atualizam sobre alguma mudança. Então a gente apoia o nosso cliente nesse sentido, em analisar a operação e entender, temos aqui uma possibilidade de melhoria, né? Vamos construir isso juntos. Então é muito nesse sentido de trabalhar unido, né, que a gente vai sair mais forte. Eu gosto muito disso, né? E para mim, eu sempre falo que parceria é que nem uma aliança. A gente não enxerga início, meio e fim, mas é isso. Então, estamos juntos, né? Isso. Então, a escolha, assim, com muito zelo, com muito respeito à nossa operação dos parceiros é sempre muito importante. Eu quero trazer um ponto aqui que antes você comentou, Lucas, sobre a questão do seguro internacional. Claro. E eu vejo que isso é um ponto importante e para a gente também reforçar essa questão, porque quando a gente fala do transporte internacional, o seguro é fundamental. Eu sempre, com as empresas que eu trabalho, eu sempre digo, olha, é regra, tem que ter seguro internacional. Sim. E hoje, dentro da policy de vocês conseguem estender ela para o cliente. Então, o cliente ele pode... O exportador, né, a pessoa que estiver contratando, a empresa que vai contratar a Interlink Cargo, pode ficar tranquila quanto a isso, que vocês conseguem estender o seguro internacional no transporte. Claro, então uma vez que a gente recebe uma fatura em um packing list, a gente vai analisar a documentação, existe na policy regras em função do tipo de mercadoria. Hoje a gente tem uma cobertura, né, que gira na faixa de $1 milhão por veículo, então a gente consegue carregar até $1 milhão num veículo apenas, né? Então é bastante, né, valor agregado, e a gente vai analisar com base na mercadoria. Então cada mercadoria tem a sua regra e tem de repente alguns controles específicos, né? Dependendo do tipo de mercadoria tem que ter não só um rastreamento, mas uma isca, dependendo do tipo de mercadoria vai ter que ter uma escolta. Então a gente recebendo a documentação, a gente consegue analisar e direcionar, né? Então a gente já fez operações mais complexas, que necessitava de escolta do início ao fim, e já teve operações que a gente precisava de uma escolta numa região que é mais sensível. Então a nossa operação consegue, né, com a experiência e com o gerenciamento de risco, definir isso e combinar junto com o cliente. Antecipar todas essas situações que podem estar acontecendo. Que ótimo! Nossa, foi muito bom, Lucas. Te agradeço imensamente pelo teu tempo, pelas informações compartilhadas aqui com a gente. Muito obrigada. E quero te convidar agora, te provocar a deixar uma mensagem final que tu gostaria de compartilhar com quem está assistindo o nosso vídeo a respeito do transporte, de cuidados, enfim, a palavra é livre e é tua. Não, obrigado mais uma vez, Sheila, pela disponibilidade de a gente poder conversar aqui. Obrigado a você por estar nos assistindo. Acho que o nosso objetivo aqui é trazer mais informação sobre o processo de exportação. A gente sabe que as empresas têm o mercado externo como uma outra fonte, né, de receita, e a gente quer desmistificar isso, né? Quando a gente fala ligar o Brasil com o Mercosul, não é só fazer um transporte, mas é unir essas culturas, né? A gente tem aqui os nossos irmãos vizinhos, né, argentinos, uruguaios, os paraguaios tão próximos, mercados grandes também. E o Rio Grande do Sul, como outros estados, são potências. Então tem muita empresa ainda que não exporta, seja por receio, seja porque não tem um parceiro de confiança. Então é deixar o canal aberto para a gente poder apoiar, sanar alguma dúvida. Não tem dúvida errada é não perguntar. Contem conosco para a gente poder seguir ligando o Brasil com o Mercosul. Ai, que ótimo! Tão bom ouvir isso e tão necessário saber
E eu costumo encerrar muitos vídeos falando que ninguém está sozinho no processo de comércio exterior, no processo de internacionalização da sua empresa, do seu negócio, da sua solução. Então, que não tenhamos medo, que não tenhamos dúvidas e que a gente busque ajuda. Então, a todos vocês, que a gente possa nos juntarmos para potencializar cada vez mais o comércio exterior brasileiro. Pessoal, muito obrigada por terem ficado com a gente até o final deste vídeo e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!